fica mais leve na hora de baixar e postar. Estou conseguindo ver a tela do meu computador, tal, né? Ô, professor, você vai colocar o slide lá? Vou colocar. Terminando a aula aqui, eu coloco lá. Senão já envio aí direto aí no grupo de vocês. Aqui, é o Marcos que está falando? Positivo. Ô, Marcos, hoje à tarde eu tentei montar um chat para nós, mas não consegui de jeito nenhum. Depois eu achei uns vídeos aqui no YouTube, eu vou assistir ele, ver como é que monta o chat. Não consegui, não. Professor, não tem segredo, não. Na hora que você clica em chat, tem tipo uma janelinha lá em cima. Se você olhar aí mesmo agora, tem tipo um quadradinho lá em cima com um lápis, tá vendo? Do lado esquerdo. Tô vendo. Então, aí clica, aí ó, isso mesmo. Aí só clica em cima dele, aí vai criar um novo chat. Aí. Aí, em cima você vai pôr o nome do grupo, como é que você quer que chama, tipo assim, aula método quantitativo. Isso. Aí embaixo tem onde está escrito para, você vai colocar o nome de todos os e-mails que nós enviou para o senhor. Entendi. Posso copiar e colar, não precisa colar. Eu fiz até que eu fiz isso, mas não deu certo. Aí aonde que envia? Aí, na verdade, você vai digitar, vamos supor, você digita todos os e-mails aí. Aí depois você digita uma mensagem aí embaixo, aí a mensagem vai chegar para todo mundo. Ah, então não é difícil, não. Eu vou fazer isso aqui já, então. Vai ficar tipo um negocinho de chamada de vídeo e de áudio. Aí do lado de cima à direita. Aí quando for começar a aula, é só clicar lá. Entendi. Mas eu tenho que escrever, eu não posso copiar igual eu tô fazendo aqui, não? Eu acho que dá para copiar, sim. Deixa eu ver. Eu também acho que dá. E depois eu coloco o resto da galera aqui. Aqui, ó, você precisa adicionar pelo menos mais uma pessoa para iniciar o chat. Eu acho que vai ter que fazer um por um. Não, tipo, se você colocar ponto e vírgula, dá. Só que aí tem que separar de qualquer forma. Entendi. Eu achei que vou separar assim, né? Vou fazer isso depois, então. Entendi. Isso. Eu tentei fazer, deu isso aqui. Aí toda hora aparece isso aqui. Você precisa adicionar pelo menos mais uma pessoa para iniciar o chat. Aí eu tentei com uma, não consegui também. Mas agora vai dar certo. Eu vou criar o chat para a gente acabar a aula, que eu já vou criar, já que aí já fica para a próxima quinta. Beleza. Já estou até baixando a aula aqui no cantinho já, o primeiro momento da aula hoje já. E tá tranquilo, ótimo. Que é bom com esse chat também, eu posso inserir as aulas aqui, ótimo, bom. Então vamos lá. Professor, vamos pro nosso... eu fui olhar aqui, é porque... só tenta aí para o senhor ver. Se o senhor digitar um e-mail de cada vez, vai dar certo. Porque aí vai ficar... Quer ver? Apaga todos os e-mails, só deixa o primeiro, só para o senhor ver como é que é. Porque aí fica um e-mail selecionado tipo no Outlook. Entendi. Se o senhor apagar todos e deixar só um, o senhor vai ver como é que fica. Esse aqui não deu certo, não. Não. É porque tá faltando J lá no começo. Do Jader. Ah, tá? Ah, tá. Deixa eu pegar um aqui, ó. Vou pegar esse aqui, ó. Isaías. Acho que tá certo. Vamos ver. Aí tá aparecendo isso, ó. Você precisa adicionar pelo menos mais uma pessoa. Saiu da faculdade. Saiu? Saiu, Isaías saiu da faculdade. Deixa eu escolher um outro aqui, ó. Samu. Vamos ver se esse aqui vai dar. Aí, tava dando isso no meu, por isso que eu não consegui, tá vendo? Precisa adicionar pelo menos mais uma pessoa para iniciar o chat. Será que só começa com duas? Não, acho que é. Aí você tenta mais uma. Bota mais uma, sei lá. Vamos ver o que vai acontecer. Eu tentei aqui agora, tá dando... Tenta digitar, professor. Põe aí, digita o meu para ver se vai dar, em vez de copiar. Vai lá, fala aí o seu. O seu é Marcos Mendes. Isso. Eu já tá aqui, ó. O seu dá, ó. Isso, eu acho aí, que eu tenho... Ó, isso, agora se o senhor... Aí depois, o senhor vai digitando os nomes. Aí vai dando esse jeito aí, tá vendo? Quer dizer que acrescentou. Entendi. Agora, se o senhor mandar mensagem, vai chegar aqui para mim. Agora, se o senhor continuar adicionando os e-mails, aí vai chegar para todo mundo, entendeu? Entendi. Eu vou fazer isso manualmente, então. Vou fazer aqui, não acaba a aula aqui. Será que não tem como você criar um link que aí a gente entra no
no chat, não? Não, como é que é? Seria como se fosse criar um link e aí a gente entra no chat pelo link. Pode ser isso também. Eu vou ver aqui. Eu tava vendo no YouTube que tem uns vídeos ensinando a criar chat no Microsoft Teams. Eu vou ver o vídeo também. Mas pelo que o Marcos me falou aí, não tem segredo, não. Acho que vai dar certo. Na hora que eu pensei ficou meu nome, se ficar o nome de todo mundo, pode ter certeza que vai dar certo. Pessoal, eu já fiz um chat aqui para trabalho. E eu falei assim, hoje à tarde, à tarde eu vou entrar lá para fazer o chat. E quem disse que eu conseguia? Não saía de jeito nenhum. Mas acaba que é uma coisa assim, como é que não é perde a cabeça também, que quando eu também eu tive dificuldade. Então vamos lá, vamos continuar aqui. Então olha só, para a gente ver se a gente tá. Essa parte ela não é difícil, vai ter que fazer uns exercícios para a gente poder ir fixando a ideia do que é trabalhar com probabilidade, né? Então, para calcular essas probabilidades básicas que a gente está vendo aqui, a gente precisa saber, né? Quais são os elementos, né, que formam o conjunto do meu evento, né? Só repetindo isso. Então, por exemplo, o meu evento, no caso aqui, era sortear um número menor do que 5. Então, os elementos é 1, 2, 3 e 4. Ou seja, são 4 elementos. E quantos são meus elementos do espaço amostral? Igual, por exemplo, o espaço amostral dos jogos possíveis da Mega Sena, eu não preciso saber quais são, mas eu preciso saber quantos são. São 63.860. Eu não vou calcular isso, mas só estou dando um exemplo, né? Então, por exemplo, eu sei que são 50 milhões, né, de possibilidades que tem ali de jogos diferentes da Mega Sena. Mas eu não consigo escrever ele como espaço amostral, mas a quantidade de elementos do conjunto eu sei. Então, para calcular a probabilidade de qualquer evento, vai ser o número de possibilidades de ocorrer aquele evento que eu estou trabalhando, dividido pelo total de possibilidades que aquele espaço amostral tem. Então, olha aqui, ó, coloquei um outro exemplo aqui para a gente. O exemplo é, em um lançamento de um dado, determinar qual é a probabilidade de sair o número 6, ou o número 2. Então, a primeira coisa que a gente tem que entender para calcular aqui é o espaço amostral do dado, né? O espaço amostral do dado, nós já calculamos hoje aqui, fazendo alguns exemplos aqui, né? Eu acho que o ômega, na verdade, eu vou até vir aqui, vou copiar ele daqui, ó. Nosso espaço amostral de um dado, ele vai estar aqui, ó. O espaço amostral de um dado é esse. São 6 possibilidades possíveis, não são? Então, quer dizer que quando eu lanço um dado, a possibilidade de acontecer alguma coisa são 6. Ou seja, pode sair o número 1, número 2, 3, 4, 5 ou 6. Então, nós temos o N, né? A gente chama isso aqui de o N. O N é igual ao número de possibilidades, ó. Número total de possibilidades. Tá? Ele é igual a 6. Vou ter que colocar aqui, ó. Igual a 6. Existem dados que tem mais faces, né? Você pode ter um dado aí com 12 faces, né? Que é um dodecaedro e tal. Aí você teria a chance dele sair 3 vezes. Tem dados que é uma pirâmide triangular. Vocês já viram esses tipos de dados assim também? Aí alguns jogos usam eles, né? Específicos. Aí você só teria 4 possibilidades de sair o dado. E por aí vai. Então, o seu N do espaço amostral é 6. Isso é o primeiro passo que você precisa fazer para que você possa calcular as suas probabilidades. A primeira aqui, então, é o seguinte, olha, o evento A é sair, então a gente tem de cara aqui como o evento A nosso, né, ó, o evento A é sair, vou colocar aqui entre aspas, ó, sair o número 2. Número 2. Esse é o evento A. Então, quais são os elementos, né? Quais são os elementos que eu tenho do meu conjunto A? Só o 2. Então, o A é igual, aí você vai abrir chaves e vai escrever o 2. Só isso. Mas nem precisa fazer essa formalidade que eu estou fazendo aqui, não. Você pode só fazer direto, igual eu vou fazer aqui agora. Agora eu vou calcular essa probabilidade, né? Então, para calcular a probabilidade, o que eu preciso saber? Para mim calcular a probabilidade P, né? A probabilidade P, ou seja, que é a probabilidade de ocorrer o evento A, né? A probabilidade de ocorrer o evento A vai ser a divisão do número de elementos que eu tenho no meu conjunto A, dividido
pelo número de elementos que eu tenho, esse N quer dizer número de elementos, do meu conjunto o quê? Ômega, que é o meu conjunto espaço amostral. E aí, o que eu faço? Eu vou dividir isso. Então, como é que vai ficar? Quantos elementos eu tenho no meu conjunto A? Eu tenho N igual a um elemento. Ó. Então, o meu conjunto A, que é o evento A, só tem um elemento. Tranquilo de fazer isso aqui. Então, vai ficar 1 dividido por quantos? Quantos elementos que eu tenho no meu espaço amostral? 6. Então, a minha probabilidade é 1 dividido por 6. Você vai lá, pega a sua calculadorazinha, né? E divide 1 por 6. Quanto que vai dar 1 dividido por 6? Vai dar 0,16. Aí, olha, as próximas casas todas são 6. E aí, por exemplo, a terceira casa é 6, tá vendo? Vamos usar só 2 casas depois da vírgula. Então, como a terceira casa é um número maior ou igual a 5, você vai acrescentar um valor, né, na casa 2, você vai ficar 7. Né? Esse é arredondamento, 0,16. Mas aqui, para ficar até mais bonitinho, vamos usar 3 casas assim, ó, 16,6, que eu acho que fica até melhor para a gente poder mostrar isso daqui. Se eu quisesse, por exemplo, que esse número deu isso aqui, ó. Quando você divide 1 dividido aí por 6, se você fizer na sua calculadora, no celular, vai dar 0,166666, que é um número que a gente chama de dízima periódica. Então, aqui, se eu usar 3 casas ou usar 4 casas, não vai fazer muita diferença. Se eu usar 4 casas, igual está aqui, ó, 5 casas depois da vírgula, se eu usar 4 nesse caso aqui, o que eu faço? Como a quarta casa ela é maior ou igual a 5, essa casa anterior aqui vai ganhar uma unidade, né? Por exemplo, um valorzinho a mais ali. Então, você apaga o 6 e aqui vai ficar 1,167. Só para ficar assim, para ficar melhor, tá? Vamos usar 3 casas aí. E se eu multiplicar isso aqui por 100, eu tenho a porcentagem. Então, vezes 100, né? Vezes 100 eu vou ter a porcentagem. Então, quando eu faço isso aí vezes 100, vocês podem fazer aí na sua calculadora, vai dar 16,7 o quê? Por cento. Então, quando você joga um dado, né, com 6 faces não viciados, qual é a probabilidade de sair o número 2? 16,7%, tá? Que é a mesma probabilidade de sair o número 3, que é a mesma probabilidade de sair o número 5, que é a mesma probabilidade de sair o número 6, né? Porque, por exemplo, qual que é a probabilidade de sair o número 6? A probabilidade de sair o número 6, o evento A é sair o número 6. Quantos elementos eu tenho? 1. Então, vai ficar 1 dividido por 6 de novo, né? Então, vai dar 16,7. Então, qual é a probabilidade que eu tenho, então, do elemento, né? Aqui a gente tem que, como exemplo, isso aqui seria um exemplo, mais um exemplo, a gente faz de probabilidade. Então, a probabilidade que nós temos aí de lançar um dado e sair o número 2, 16,7%. Tranquilo isso, né? Não tem muito segredo, tem que fazer alguns exercícios. Vou passar isso aqui para uma próxima, vou abrir uma outra página aqui. Agora, tem mais 2 letras aqui, ó. Vamos lá. Letras B e letras C. Ó. A letra B, né, que aqui ficou letra A, mas não tem problema nenhum, a ideia é, qual é a probabilidade de sair um número maior do que 4? Então, agora nós temos um outro evento, que é o evento B, que é sair um número maior que 4. Né? Um número maior do que 4. E quais são os números, né, na verdade, maior ou igual? Eu coloquei ele maior ou igual. Então, quer dizer que o 4 entrou também. Então, quais são os números, pessoal, que são, podemos dizer assim, maiores, né, do que ou iguais a 4? Então, a gente vem aqui, ó, evento B é igual, abre chaves. Então, pode sair o 4, pode sair o 5, pode sair o 6. Não é isso? Ó? São quantos elementos, né? Nesse caso nosso aí. Então, quer dizer que o meu N de B aqui, ó, meu N de B, B maiúsculo, vai ser igual a quanto? Igual a 3. Ou seja, são 3 elementos que eu tenho. O número de elementos desse conjunto é 3. A pergunta é, qual é a probabilidade de sair um número maior ou igual a 4? Então, é o 4, 5, 6. Agora, se não tivesse esse igual aqui, ó, fosse assim, ó, qual é a probabilidade, né, de sair um número maior do que 4? Aí o 4 não entrava, seria só o 5 e o 6. A probabilidade seria outra. Então, ó, vamos utilizar aqui essa fórmulazinha aqui, ó. Então, a nossa fórmula é sempre a mesma. É o número de elementos, ó, a probabilidade, né, de ocorrer o evento B agora, ó, de ocorrer o evento B, é a probabilidade
de ocorrer o número de elementos do conjunto B, que são quantos? São 3, nesse caso aqui agora, dividido pelo espaço amostral, que continua a mesma coisa, que é jogar um dado. Jogar um dado, né, eu tenho 6 possibilidades. Então, agora ficou 3 sobre 6. E na hora que a gente divide 3 sobre 6, aí vai dar 0,5 vezes 100, é para a gente achar a porcentagem, vai dar quantos por cento? 50%. Então, a probabilidade de jogar um dado e sair um número maior ou igual a 4 é 50%. Ou vai sair ou não vai sair. Essa é a ideia, né? Quer dizer que é a metade da probabilidade. Né? Aumentou e tal. Agora, a ideia é a seguinte, ó. Qual é a probabilidade? Agora nós temos aqui a letra C, na verdade, né? Que é a letra B e letra C. A letra C, qual é a probabilidade de sair um número ímpar? Então, o evento C agora, né, é sair um número ímpar. É um número ímpar. Deixa eu pôr um acento aqui. Qual é a probabilidade de sair um número ímpar? Então, agora, né, o que eu quero? Eu tenho que achar quais são os elementos desse meu conjunto C, desse meu evento. Então, o meu conjunto C quem que são os números ímpares, né? Quando eu jogo um dado que pode sair? Pode sair o 1, que é ímpar, pode sair o 3, que é ímpar, ou pode sair quem? O 5, que é ímpar. Então, vai ser 1, o 3 e o 5, não é isso? Que são os elementos aí que eu tenho que são ímpares. O 6 é par, né? E isso aqui, então, vai implicar, então, que o número de elementos do meu conjunto C, né, de novo vai ser 3, ó, né? Apesar que eles são diferentes, ó, 4, 5, 6 foi no evento B e no evento C foi 1, 3 e 5. Então, agora quer dizer que o meu número de elementos no meu evento C são 3 também. A probabilidade vai ficar a mesma, vai ser 50% de novo. Vou até repetir essa conta aqui, ó, né? Ela vai ser a mesma coisa aqui, ó, tá? Probabilidade, só que agora vai ser probabilidade de ocorrer o evento quê? O evento C, né? E aqui é o número de elementos do evento C, que é 6, tá vendo? Ó? Que é 3 de novo. E aqui o número do espaço amostral. O espaço amostral não muda, né? Ele fica ali. Por exemplo, qual seria a probabilidade de ocorrer o número primo? Olha aí, uma boa pergunta. Ó. Número primo. Vocês já ouviram falar em números primos? Já ouvi. Número que divide só por ele mesmo? E por um e por ele mesmo, justamente. Vamos fazer ela aqui, ó. Vou fazer ela aqui com vocês. É interessante. Mas vai acabar que vai dar bem parecido também, né? Que a gente vai ter de números primos aí. A mesma quantidade de elementos, né? Bom, vai dar a mesma coisa. Nem vou fazer, sabe por quê? Porque quando a gente for trabalhar com números primos, né? Os números primos que estão entre 1 e 6, os números primos é o 2, o 3 e o 5. Então vai dar 3 de novo, né? A probabilidade é essa. O que a gente podia fazer, qual que é a probabilidade de ocorrer um número, por exemplo, menor do que 2? Né? A probabilidade de ocorrer um número menor do que 3, por exemplo. A probabilidade de ocorrer um número menor do que 3, o 3 não entra. Né? Nesse caso aqui, ó, qual é a probabilidade? Vou até copiar essa pergunta aqui para a gente criar uma nova aqui, ó. Deixa eu pôr aqui de letra D. Então, ó, qual é a probabilidade, né, de ocorrer um número menor 3, por exemplo. A probabilidade de ocorrer um número menor do que 3, no nosso evento D, né, seria quais elementos que eu tenho? Número menor do que 3. Ou é o 1 ou é o 2. O 3 não entra, porque não tem a palavra igual, tá vendo? Ó, nesse caso nosso aqui, estava falando, ó, qual a probabilidade de sair um número maior ou igual a 4? Então, 4 entrou no meu conjunto. Nesse caso aqui, ó, qual é a probabilidade de sair um número menor que 3? Um número menor do que 3, para esse espaço amostral que eu tenho aqui, menor do que 3, ou é 1 ou é 2. O dado não tem 0, né? Então não tem nesse caso aí. Então quer dizer que o meu número de elementos que eu tenho aqui, né, o meu N de D é igual a 2, porque eu tenho só 2 elementos nesse caso aí. E aí, na hora que eu for calcular a minha probabilidade, vou usar essa fórmula aqui de novo, deixa eu só copiá-la aqui para a gente ganhar um tempo. Copia aqui. Então, a probabilidade de acontecer esse evento vai ser a probabilidade de ocorrer o evento D, é o número de elementos que eu tenho no meu conjunto D, que nesse caso aqui é 2. Então, vai ficar 2, né,
vai ficar 2 dividido por 6, que é o número de elementos que eu tenho no meu espaço amostral. E na hora que eu divido 2 aí, vai dar o quê? Vai dar 0,333, alguma coisa, não é? Sempre vai dar 3. Isso, na hora que você dividir 2 por 6, podem tentar fazer aí na calculadora, no celular, que vocês vão ver que vai dar isso. Na hora que eu multiplico isso aqui por 100, aí outra coisa, sempre vai dar 3, né? Ó, 3, 3, 3, 3, infinitamente. Mas aqui, ó, o número de casa que eu escolher não tem como arredondar, não, porque o 3 é menor ou igual a 5. Então, esse você não arredonda. Você não arredonda se for maior ou igual a 5, tá? Então, nesse caso aqui, você não precisa arredondar. Aí você vai usando aí 3 casas aí depois da vírgula. Vou multiplicar isso aqui por 100. Isso aqui vai ser igual a 33,3 o quê? Por cento. Na verdade, é 1/3, né, de probabilidade de acontecer isso daí. Isso aqui quer dizer o seguinte, ó. Esse 2/6 também quer dizer que se eu jogar o dado talvez 2 vezes, pode ser que aconteça uma vez aconteça isso, tá? Essa é a probabilidade. Ou seja, se eu jogar o dado cada uma vez que eu jogo o dado, tem 3 chances de acontecer isso e 3 chances também de não acontecer, tá? Essa é a ideia. Então, aqui a gente tem alguns exemplos, assim, bem simplesinhos de probabilidade, né? Primeiro, a gente tem que determinar esse cara aqui, que é o chamado espaço amostral, ele é o principal, né, o número. O que a gente tem que saber nem é quem são os elementos do espaço amostral. Quando a gente joga um dado, é fácil de saber quem é o espaço amostral, né? Mas o que a gente tem que saber mesmo é quantos elementos eu tenho no meu espaço amostral, porque você vai dividir pelo número de elementos do espaço amostral, tá? Aqui tem outro exemplo, ó. Coloquei um outro exemplo aqui para a gente fazer agora com uma tabela bem parecida com aquela tabela que a gente tinha feito no início da aula, tá? Mas ela é bem tranquila, é uma tabela aqui, ó, dada a tabela de idades dadas em anos. Então, você tem o intervalo de 18 até 22, ou seja, o 22 não entra, né? Vai entrar até 21 anos, então você tem 5 pessoas aqui. 22 até 25, 26 não entra, você tem 7 e por aí vai. A idade a ideia é, qual é a probabilidade de escolher um aluno ao acaso? Então, isso aqui é uma tabela com a idade de alunos, né? Podemos dizer assim, eu vou até colocar aqui, ó, idade de alunos, tá? Só para a gente poder entender. Então, qual que é a probabilidade de escolher um aluno ao acaso com idade entre 22 e 26 anos? Essa é a ideia, né? A primeira pergunta aí. Deixa eu colocar isso daqui num próximo slide, que aí a gente pode ter espaço para resolver essa daqui. Bem, a primeira coisa que eu preciso saber aqui é o meu espaço amostral, né? Então, a primeira coisa que eu preciso saber é o espaço amostral. Repara que aqui não é interessante eu entender quem são os elementos do meu espaço amostral, mas sim a quantidade de elementos do espaço amostral, né? O que seria a quantidade de elementos do espaço amostral? Seria todas essas minhas medidas de idade que eu tenho aí. Então, aqui seria interessante você completar sua tabela com o total, ó, que aí você vai ter que seu espaço amostral vai ser todas as idades possíveis, né? Ó, então, será todas as idades, né? Podemos colocar aqui, da tabela, né? 30, então? Oi? Seria 30? Seria 30, vai dar 30, não vai, ó? 12, 20, 24, isso mesmo, seria 30. Então, todas as idades da minha tabela, que é igual a quantos? Que é igual a 30. Porque aqui, ó, eu não sei quem são os elementos da minha amostra, né? Porque, por exemplo, entre 18 e 21, existem cinco elementos que tenham essa idade, tá vendo? Ó? Só que eu não sei quais são as idades. Podia ser todas aqui com 18, poderia ser uma com 18, outra com 19, duas com 20, então eu não sei. Então, não me interessa quais são os elementos do meu espaço amostral, mas me interessa o quê? Quantos são? Então, aqui eu tenho 5, aqui eu tenho 7, aqui eu tenho 8, então no total eu tenho 30. Isso me interessa. Então, são 30 elementos. Então, quer dizer que o meu N do meu espaço amostral, que é esse cara aqui, ó, o N do meu espaço amostral, vou copiar aqui, ele é igual a 30. Só colocando aqui numa notação matemática aqui bonitinho. Ele é igual a 30, tá? E agora eu preciso saber o quê? Eu preciso saber qual é a probabilidade de escolher um aluno ao acaso, né? Com essa idade aí. Então, na verdade, o que eu vou precisar saber agora... Deixa eu ver se eu consigo subir isso.
Vai dar um espacinho aqui. Vamos pôr esse N de 30 aqui, ó. Vou pôr ele aqui, ó. O que eu preciso saber agora é o número de elementos do meu evento. Então, o meu evento, que eu vou chamar de evento A, ele é o quê? Escolher um aluno com a idade entre 22 e 26. Então, é aluno com idade entre 22 e 26 anos. Tá? Então, quer dizer isso. Olha só, a nossa própria tabela ali, ela vai permitir que a gente determine quantos elementos eu tenho no meu conjunto A, né? Ó, só ir lá, ó, entre 22 e 26 anos. Opa, aqui, ó, entre 22 e 26 anos, quantos elementos eu tenho? 7. Então, eu venho aqui e coloco 7. Tranquilo? Eu não sei, de novo, quem são essas idades, quais são essas idades, né? Eu não sei quais são essas idades. As idades podem ser todas de 22, pode ser uma de 22, duas de 23, mas eu não sei. Então, alunos com idade entre 22 e 26 anos, né? Eu tenho 7. Aí agora ficou fácil para calcular a probabilidade, não ficou? Então, ó, como é que eu faço para calcular a probabilidade? Então, quer dizer que a probabilidade de ocorrer o evento A... Márcio, deixa eu te interromper só um pouquinho. Quando você me explicou, eu entendi, por exemplo, no 22 ao 26, aí entraria 25 anos, ali parava. Aí o 26 não ia somar essas duas negocinhos, não? Não, o 26? Eu entendi o que você quis dizer. Na verdade, o 26 não entra aqui. Pra gente, talvez para ficar até mais assim, boa colocação, porque talvez a gente fala sobre isso daqui, foi mais, eu peguei como exemplo, mas a gente pode mudar essa pergunta para ficar uma coisa mais correta. Assim, ó, qual a probabilidade de escolher um aluno ao acaso com idade entre 22 e 25 anos? Que aí, repara que aí a gente pode pegar com certeza esse intervalo, porque o 26, na verdade, só está aparecendo aqui embaixo, né? E eu não sei se realmente tem idade de 26. Então, quando eu colocar 25 ali, vai ficar legal, porque aí eu limito certinho. Aí eu tenho certeza que vai estar dentro desse intervalo. Quem que me perguntou? Foi eu, a Brena. Obrigado, Brena. Boa colocação, porque talvez passe despercebido. É porque na hora que eu montei aqui, eu coloquei de 22 a 26 pensando no intervalo. Mas se eu considero realmente aqui como 26, o 26 não está dentro desse intervalo, ele está no intervalo de baixo. Então vai ter um erro aqui. Boa colocação, tá? Mas então quer dizer que entre 22 e 25 anos, quantos elementos eu tenho? 7 elementos, tá? Certinho. A gente pode dar uma ajeitada nisso daí, então. Então, o exercício, ele nunca vai perguntar isso aí para você, não, tá? Por exemplo, entre 22 e 26, porque é impossível de calcular, tá? Com essa tabela aqui, é impossível de calcular de 22 até 26, tá? Então, vai ser aqui, para a gente calcular a probabilidade, então, vai ser a probabilidade de elementos do conjunto A, que são quanto? 7, dividido pelo número total de elementos que eu tenho de idades aqui, que são quantos? 30. E aí é só fazer a divisão. 7 dividido por 30. Quanto que dá 7 dividido por 30? Isso, 0, 3, 3. De novo, ó, não precisa arredondar. Usa aí 3 casas depois da vírgula. Multiplica por 100. Né? Vai multiplicar por 100. E aí você vai achar que isso daí é 23,3% de probabilidade de você encontrar, né, ao acaso, escolher ao acaso um aluno aí dessa tabela aí, desse grupo aí de 30 alunos, que tem idade entre 22 e 25 anos, tá? Então, com a tabela, eu resolvi isso. Agora, professor, esse negócio é difícil. Tá achando difícil? Ah, professor, até hoje eu não peguei nada. Fazendo os exercícios, tem que fazer. Na hora que você começar a fazer os exercícios, ou se não, semana que vem, na hora que eu resolver os exercícios também, acho que vai dar uma clareada. Porque se a gente só assistir a aula aqui e depois não pegar nada, a gente esquece mesmo. Ainda mais que, igual, acho que foi o Celeomar que me falou na aula passada, não sei, é muita informação, né? É muito. A nossa aula tem um tempo grande, então a gente vai falando muita coisa. E eu concordo com você, não é fácil de pegar tudo, né? Então, tem que ou rever a aula, ou se não, tentar fazer os exercícios, porque aí você vai ter uma dúvida pontual. Você fala só, professor, eu até que eu consegui entender aqui o que é o espaço amostral, mas eu não consegui entender de onde que veio esse 7 aqui de jeito nenhum. Aí já é mais fácil para me poder explicar, entendeu? Uhum. Então, faça isso. Uma Se você tiver o seguinte... Oi? Diga. Depois eu tinha até uma sugestão pro senhor. Porque... Pode também.
tipo assim, o senhor não passa uma lista de exercícios para nós fazer? Sim. Então, eu acho que seria bom, é só uma dica, viu? Tipo Não, assim, tranquilo. vamos supor, nós tá tendo a aula de hoje, não tá? Aí, em vez de eu passar uma lista de exercícios, se eu passa 5 exercícios que dá para nós fazer depois que acabar a aula. Aí, tipo assim, na próxima aula, o senhor já corrigiu os 5 exercícios que o senhor passou, entendeu? Sobre a matéria. Pode Aí, também. toda aula, o senhor, tipo assim, passa 5 exercícios sobre atividade. Porque depois, se o senhor passa uma lista, sério mesmo, fica pesado fazer aquela lista lá para entregar ela tudo numa data. Entendi. É muito exercício de uma vez só e acaba que você confunde. Tem uma lista de... a gente tem essa lista aqui, ó, que é a lista de estatística 1, que vocês podem fazer que na próxima aula... Aqui, ó, eu vou marcar uns aqui pra gente fazer, que na próxima aula eu vou corrigir, então. Beleza? Então, na próxima aula, eu vou fazer o seguinte, ó, dessa lista 1 aqui, ó, que é a lista básica lá, eu marco aqui 2 dela, vou marcar mais 2 da outra lista, 2, que vocês já têm ela. E aí, eu vou pegar esses exercícios específicos e começo a próxima aula resolvendo elas. Pode ser assim? Pode ser. Então, beleza. Eu especifico quais são, né? Quais que são os que eu quero. Dessas 3 listas aqui que eu tenho, eu vou especificar 5 exercícios, né? 2 de uma, 2 de outra e 1 da outra. Aí é para fazer e te entregar ou só fazer mesmo? Não, só fazer, que aí só para tirar as dúvidas. Pode ser? Porque olha só para você ver, porque se for pegar as 3 listas, né, for começar a fazer, nós fácil, nossa, que tanto de exercício, o aluno fica doido. Mas nós sabemos que tem 5, aí já fica mais fácil, né? Dá para pegar, tipo assim, 3 horas de um domingo e fazer os 5 exercícios, sem se preocupar com tudo, entendeu? Tá bom. Boa, eu vou fazer isso. Não sei, professor, que depende dos outros alunos também, que vai querer... Não, eu escuto as opiniões. O problema é que a gente não sabe como é que tá correndo, como é que tá o tempo do cara. Talvez o cara tá com tempo. Se o cara tiver tempo para fazer os exercícios todos, ótimo, faz tudo, né? Se não tiver, faça só esses que eu estou marcando, porque é os que eu vou corrigir, vou passar com mais calma por eles, vou mostrar passo a passo como é que faz, acho que vai ajudar. Né? Mas é bom, né? A gente tem que ficar ouvindo essas opiniões mesmo, porque eu não sei como é que são as estratégias suas de estudar. Pode falar. Professor, hoje é a minha primeira aula. Eu era da manhã e vim para a noite. Eu quero saber se essa lista de exercícios está disponível no AVA. Eu quero saber como eu faço para te entregar. Essas listas de exercícios que a gente está discutindo aqui agora, elas são exercícios de fixação. Tá? Então, elas não é para me entregar, não. Faça para poder tirar dúvida depois comigo e tal. E aí nós combinamos agora que eu vou marcar alguns exercícios dessas listas e vou corrigir aqui. Elas estão no AVA. Eu vou fazer o seguinte, você é de qual curso? Gestão de Recursos Humanos. Tá. Eu vou mandar lá no grupo. Você está no grupo da turma? Não, eu não estou no grupo. Então, me manda aula. Entendi, não tem nem como, né? Você não estava na aula. Faz o seguinte, me manda um e-mail lá pelo AVA, que eu vou te mandar uma determinação de onde que está cada coisa lá no AVA, da minha matéria. Tá. As listas e tal. Pode me mandar. Tá, deixa eu só te fazer outra pergunta. O seu e-mail está onde no AVA? Eu consigo ter acesso aonde? Na hora que você colocar lá em cima, escrito assim, enviar mensagens, vai estar lá meu e-mail. Na hora que você clicar na matéria de disciplina de métodos quantitativos, vai aparecer meu e-mail. Senão você pode mandar para o meu e-mail aqui da Croton também, ó. É Márcio AC, anota aí. Márcio AC, @croton.com.br. Tá ok, obrigada, professor. Tá? Aí você pode me conversar comigo por lá, que eu vou te dando umas orientações aí. Você chegou no começo da aula, você ouviu falando que tem uma atividade que é a parcial para entregar? Então, eu ouvi, eu até mandei um e-mail para a coordenadora, Renata, porque eu tive um problema com o meu AVA, e aí eu não estava conseguindo acessar antes. Eu estou acessando tem 2 semanas, eu estou tentando acompanhar, lendo o livro, eu já tenho o livro, porque foi uma matéria que eu iniciei no semestre passado e tranquei, mas agora eu estou tentando correr atrás. Assim, me manda um e-mail lá, explica a sua situação lá, que a gente vai conversando. Então tá ótimo, mando sim. Então tá. Ô, Márcio, só mais uma dúvida.
em relação às questões que você vai escolher, como que a gente vai saber? O senhor vai falar com o representante, vai falar assim... Não, vou falar para vocês aqui no final da aula. No final da aula eu vou abrir as listas aqui e vou falar, ó, faça essa. Beleza? Ótimo. Mas aí eu mando também pelo representante. Tranquilo aqui, aí eu anoto aqui no caderno. Isso aí. Então, vou fazer essa aqui para a gente fechar essa parte. Então, aqui, ó, qual é a probabilidade, né? Aí aqui eu vou só mudar aqui para 33 anos, para ficar certinho igual a observação que está abrindo. Qual a probabilidade de escolher um aluno ao acaso com idade entre 26 e 33 anos? O espaço amostral continua mesmo, mas o evento agora, né, é escolher, né, um aluno entre 26 e 33 anos. Né? Esse é o nosso evento. Então, tem que ir lá na tabela olhar isso. Vamos lá na tabela dar uma olhada para a gente saber qual é o número de elementos que eu tenho. Ó. N de B. Né? O N de B. Então, quantos elementos que eu tenho aqui na minha tabela entre 26 e 33 anos? Ó. Entre 26 e 33. Então, vai entrar ó, daqui, ó, vai ser esse intervalo de 26 a 30, mais esse outro intervalo aqui, ó, de 30 até quantos? 34. Só que o 33 está excluído, tá vendo? Então, de 26 até 33. Então, vai ser 8 mais 4. Então, serão 12, tá vendo? Ó, no total. Entendido isso? Então, mas aqui, o 33 não tá antes do 34? Certo? Ah, sim. Mas aí, só que na hora de somar lá na tabela, tá constando o número 4 aí, ó. Não, esse número 4 aqui quer dizer que existem 4 alunos cuja idade está entre 30 e 33. O 34 não entra nesse intervalo aqui. Tá vendo que não tem o tracinho preto aqui? Só no de baixo, beleza? Então, são 4 mais 8, porque eu vou trabalhar com esse intervalo, que é 26 até 33, ó. Tá até aqui. Então, é um intervalo todo, 2 intervalos. Então, serão 12, ó. Então, na hora de calcular a probabilidade, então, de ocorrer o evento A, na verdade, o evento B agora, né? Nós vamos ter aqui o evento B. Aí serão, evento B. Serão quantos? Serão 12 dividido por 30 agora. Quanto que dá aí 12 dividido por 30? 0,4. Isso mesmo, né? 0,4. 40%. É só multiplicar por 100. Vezes 100, 40%. Fechou. Tá vendo? Essa é a ideia. Né? Quando você tem uma tabela aí. Repara que a essência dos cálculos são bem parecidas. O que você tem que fazer é interpretar a sua pergunta. Né? Tá aqui, qual a probabilidade entre 22 e 25 anos? Toda vez que pede a probabilidade, a probabilidade do evento, é o número de elementos daquele evento dividido pelo número total, né, daquele experimento que você tem. O experimento aqui foi medir, né, as idades que você tinha aqui e sortear essas idades. Então, qual que é a probabilidade de sortear, de escolher, né, um aluno ao acaso com essa idade entre 22? Então, aqui você tem várias maneiras. Você podia perguntar assim também, qual a probabilidade de escolher ao acaso um aluno com idade maior que 30 anos? Né? Maior do que 30 anos. Maior do que 30 anos... Professor, não é mais fácil chegar na sala e perguntar para todo mundo, não? Se você tiver a sala de aula, tranquilo. Mas se você não tem a sala de aula, só tem a tabela, saber qual é a probabilidade, fica mais fácil a tabela, né? Essa é a ideia. Agora, se eu tivesse aqui, por exemplo, igual eu estava falando, qual é a probabilidade de escolher um aluno ao acaso com maior de 30 anos? Né? Com idade de 30 anos ou maior do que 30. Então, seria 4 mais 6. Ó, seria 10 dividido por 30. Né? De novo, vai dar 3,3333. 33,3%. É a questão. Tem uma questão dessa, ó, lá na nossa parcial. Aqui, ó, na parcial tem uma questão que pede para calcular a probabilidade. Aqui, ó, essa questão aqui, ó. Te dá um gráfico, tá vendo? Aí pede a probabilidade. Em qual faixa horária esse hospital deve colocar a maior quantidade de médicos de plantão? E por quê? Né? Aí depois pergunta. Considerando que proporção de pacientes com infarto de manhã se mantém, qual é a probabilidade de uma pessoa infartada da entrada nesse hospital? De 0 a 6 horas e depois de 0 às 12 horas. Só que aqui, ó, em vez de te dar um gráfico, uma tabela, te deu um gráfico tipo de pizza. Só que o cara colocou um coração aqui. Tem todo o enunciado aqui, eu não vou ler ele, né? Mas você vai ter que observar qual que é a quantidade total de elementos que você tem aqui, que vai ser o meu espaço amostral,
e depois observar, né? Qual a probabilidade de uma pessoa infartada na entrada nesse hospital de 0 a 6 horas, né? Aí você tem que ver aqui, ó, de 0 a 6 horas, qual que é a quantidade. Você vai dividir a quantidade de pessoas que entram infartada nesse horário pela quantidade total de pessoas infartadas que entram nesse hospital, tá? Então, esse exercício aqui já dá para fazer agora também. Esse também, ó, o número 6, ó. Em uma central de atendimento, 100 pessoas recebem senhas numeradas de 1 a 100. Uma das senhas é sorteada ao acaso. Aí o exercício quer saber, ó, qual a probabilidade de a senha ser sorteada ser de 1 a 20. Então, aqui é o evento. Bem parecido com o do dado esse aqui, hein? Só que aqui, o dado, você só tinha 6 possibilidades. Agora você tem quantas possibilidades? 100, tá vendo? Então já dá para fazer esse exercício também. Não dá para fazer o 7, 8 e o 9. Então quer dizer que o exercício número, a parcial, já dá para fazer do 1 até o número 6. Tranquilo, tranquilo, tranquilo. Tá? Fechou, professor. É fácil esses aí, não tá difícil, não. Eu tô querendo deixar até o 6 hoje e depois só deixar o 7, 8, 9. Porque quando mais isso. E os outros é rapidinho. O 7, 8, 9, com uma linha você resolve eles. Na verdade, você tem aqui os outros exercícios. Você vai fazer eles, na verdade, usando uma tabela. Vai ter uma tabela para você olhar essas porcentagens. Tá? Essa é a ideia. Beleza. Tá? E o primeiro parece que tem que fazer no Excel para fazer o gráfico? Pode fazer no Excel. Se você quiser fazer no Excel, pode. Aí vai ficar bacana. Aí arquiva tudo e te manda lá no AVA. Pode, isso, sim. Me manda no AVA. Mais de um documento lá, tipo... Eu deixei colocar o tanto de arquivo que quiser. Tranquilo. Eu não limitei, não, porque eu não sei como é que vocês vão fazer. Apesar que aquele programinha, quando você escaneia no celular, você consegue formar um PDF só, né? Ele junta tudo. Aí o senhor só quer que faz na folha, mas se for para fazer no Word também, daria ou não? Tem que ser... se quiser, tá. Só que você vai ter que ficar digitando assim, né? Com linguagem de equação, igual essa que eu estou usando aqui, tá vendo? Mas essa aí é bacana de fazer. É só vir aqui no inserir, ó. Vem aqui no pi que tem aqui na equação, aí tem tudo aqui, ó, que você precisar, ó. Tá vendo? Aí é critério seu. Se você tiver tempo e quiser fazer, fica à vontade. Vai ficar até legal. Tá, mas então não tem problema fazer igual aí o senhor faz, né? Não tem. Pode fazer. Tá bom? Acho mais fácil, assim. Beleza. Aqui, ó, eu vi aqui que eu tinha mais exemplos. Então, vamos fazer mais esses exemplos aqui e depois a gente entra aqui nessa parte aqui de curva normal. Tá? Que aí é o exercício, que é a explicação para fazer os exercícios 7, 8 e 9. Mas se não der hoje, não tem problema. Ó, deixa eu ver aqui. Beleza, começa aqui, ó. Então, ó, um outro exemplo, né? O seguinte exemplo agora. Considere o diagrama de dispersão representado na figura. Então, você tem aqui um diagrama de dispersão. Eu peguei ele até lá no nosso livro, o qual se refere a uma amostragem de funcionários de uma empresa M. Então, aqui, né, você tem a frequência das alturas de uma amostra de 167, né, da empresa M. Então, são 167 funcionários da empresa M, tá? Então, aqui, o que acontece? Você tem aqui, ó, aqui você tem a frequência da altura e aqui você tem as alturas possíveis, tá? Então, por exemplo, 1,55, você tem aqui, na verdade, 2 elementos, né? Então, aqui você é 2, 3, 4 e por aí vai, tá? O exercício é o seguinte: considerando a figura, qual é a probabilidade de, em um sorteio ao acaso, selecionarmos um funcionário da empresa M que possua altura igual, maior, né? Altura igual, maior ou igual a 1,85. Aqui o igual repetiu 2 vezes aqui, tá, gente? Deixa eu só... Na hora que eu fui digitar isso aí, empolguei aí. Tá? Deixa eu só voltar aqui, ó. Então, considerando a figura, qual é a probabilidade de, em um sorteio a acaso, selecionarmos um funcionário da empresa M que possua a altura, né, igual, tá certo, aqui tá certo, na verdade, a altura maior, vamos tirar esse igual aqui, né, maior ou igual a 1,85 e menor do que 1,90. Então, olha só, já é uma coisa mais, assim,
temos já que prestar mais atenção nisso daqui, tá? Porque a pergunta, né, ela está um pouquinho mais refinada, né? Ó. Você quer saber qual que é a probabilidade de eu escolher um funcionário que a altura dele pode ser maior ou igual a 1,85 e menor do que 1,90. Em linguagem matemática, eu escolher um cara lá, X qualquer, que a altura dele tem que ser maior ou igual a 1,85, né, 1,85, e tem que ser menor do que 1,90. Né? Matematicamente seria isso daqui. Nós não precisamos ficar trabalhando desse jeito aqui assim, por enquanto, não. Então, ó, o cara tem que ter uma idade. Ele pode medir 1,85, mas ele não pode medir 1,90, tá vendo? 1,90 ele não pode medir. Então, aqui eu tenho, ó, espaço amostral. O espaço amostral são todos os funcionários da minha empresa. São 167, tá? Aqui tá falando. Né? Geralmente, o exercício vai te falar qual é o total de elementos que você tem. Se não falar qual é o total de elementos que a gente tem, pelo menos no gráfico você vai conseguir somar todo mundo e ver quais são. Esse gráfico aqui tá bem, não é um gráfico bacana, podemos dizer, né? Mas aí, ó, o número de elementos do meu espaço amostral, que é o meu N do meu ômega, é 167. Então, agora olha só, o meu evento é ocorrer um funcionário com altura maior ou igual a 185 metros, né? Aqui é centímetros, metros, 1,85 metros, e menor do que 1,90 metros. Então, eu vou ter que ir lá na tabela e olhar isso, ó. 1,85 tá aqui, ó. Então, são todos esses caras aqui, certo? E 1,90 é daqui para lá, ó. Quer dizer que esse cara aqui não entra, 1,90 tá aqui, ó. Então, é de 1,85 até aqui. Então, são essas bolinhas aqui todas, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tá vendo, ó? Mais essas, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Repara que sobre o 1,90 aqui não entra, porque tem que ser menor. Então, não é igual. Então, são 17 no total. Então, por isso que o meu número de elementos do conjunto A foram quantos? Foram 17. Então, são 17 funcionários da minha empresa que possuem altura maior ou igual a 1,85 e menor do que 1,90. Então, quer dizer que para calcular a probabilidade, ó, o número de elementos do conjunto A dividido pelo número de elementos do espaço amostral, que é o ômega, vai ser 17 dividido por 167, né, que é o total aí. Então, na hora que você fizer a continha, vai dar 17 dividido por 167, vai dar isso aqui, ó. Tô até fazendo aqui agora que fiquei meio na dúvida, mas vai ficar 0,01 e a próxima casa aqui é 7, tá vendo? Então, o que eu fiz aqui, ó? Repara que essa casa aqui, ela é maior ou igual a 5. Então, eu posso arredondar. Então, eu posso acabar com ela aqui, tirar ela, e esse aqui ganha um elemento. Ela vai virar 2. Então, por isso que ficou 0,102. Tá vendo? Eu arredondei. Vezes 100, para mim achar a porcentagem, vai dar 10,2%. Então, quer dizer que a probabilidade, né, de eu encontrar elementos aí, né, ao acaso, eu sortear um funcionário da minha empresa, que a altura é de entre 1,85 e 1,90, é de 10,2%. Então, isso aqui é até interessante, que é com um gráfico, né? Esse gráfico aqui é tipo um histograma, né? Mas é um histograma bem fajuto, podemos dizer assim, tá? Tá bem feio esse gráfico aqui. Mas, então, fica nesse sentido aqui, tá? Então, aqui eu tenho 17. Lembrando que o exercício falou que é menor do que 90. Então, uma coisa menor do que 1,90, 1,90 não entra, tá? Se for menor igual aquela hora do dado lá. Deixa eu ver se tem a letra B. Letra B, ó. Considerando a figura, qual é a probabilidade de, em um sorteio ao acaso, selecionarmos um funcionário da empresa M que possua altura igual a 1,70. Então, 1,70 é só ir lá na minha tabela e ver, ó, quantos elementos eu tenho aqui, ó, nessa coluna aqui de 1,70. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Eu contei certo, é 16. Né? Aqui eu não coloquei não, que é para a gente poder fazer, né? Fazer isso aqui junto. Então são 16. Vamos conferir? Vamos contar se é 16 mesmo? Professor, mas aí tá falando menor que 1,70. Tá falando menor? Ou não é igual, não? Não. Menor. Ah, tá certo. Obrigado. Valeu. Tá certo. Então, é menor do que 1,70. Então, vamos voltar aqui, ó. Vamos voltar aqui. Então, vamos contar quantos elementos eu tenho. Então, menor do que 1,70. Né? Então, menor do que 1,70 quer dizer que 1,70 não entra, né?
É daqui para lá, ó. São todos esses elementos aqui, ó. Menor do que 1,70. Vamos contar, deixa eu ver aqui quantos que são. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41. Então, são 41 elementos. Bem observado. Então, a altura ela tem que ser menor do que 1,70. Não é menor ou igual, né? Então, quer dizer que só vai entrar, ó, da altura de 1,70 para baixo. Então, quer dizer que essa aqui não entra. Então, foram 41. Então, ótimo. Então, quer dizer que aqui, então, nós vamos colocar 41 elementos. Então, eu tenho 41. Então, quando eu for fazer a conta, vai ficar o quê? 41 dividido por quantos? 167, né? Que é o total de elementos que eu tenho, né? De funcionários da empresa. Quanto que dá essa conta aí? 41 dividido por 167. 0,24, vamos por 6, né? Porque tá dando isso aqui, ó. 5,5, tá vendo? Na hora que você fizer a divisão, repara que a quarta casa aqui, ela é maior ou igual a 5. Então, eu posso apagar ela e acrescentar um aqui, ó. Aí vai ficar legal. Vezes 100, né? Vezes 100, isso aqui, então, vai dar 24,6%. Então, a probabilidade de eu pegar um acaso que ele tem a altura menor do que 1,70 é 24,6%. É como se dizer que a cada 4 funcionários, né, um aí tem essa altura, tá? Oi. Na parcial lá, eu não quis arredondar. Aí meu resultado ia dar 24,55. O senhor ia considerar? Considero, não tem problema não. Mas pega esse hábito, vocês não são da área muito assim, talvez vocês não vão precisar tanto da matemática, mas pega esse hábito de arredondar aí, que ele ajuda bastante. Ele sempre vai bater com as respostas dos gabaritos. Beleza? Letra C aqui, ó, para fechar. Aí, ó, só colocou a probabilidade assim agora, ó. Tá vendo, ó? Que é o seguinte, isso aqui já é para a gente treinar, para a gente, quando for trabalhar agora aqui com curva normal. O que quer dizer isso aqui? Quer dizer que eu quero escolher um cara lá, né, da minha empresa, que ele tem que ter altura, né? Isso aqui quer dizer assim, ó, maior ou igual a 1,60 e menor que 1,70. Isso quer dizer isso. Oi. Aí, depois de 1,60 é menor. É menor ou igual a 1,60, né? Não? Sim, essa aqui, ó. Mas como que a gente lê isso? A gente lê isso assim, ó. Eu entendi. O sinal é esse, mas aqui, ó, eu tenho um problema que isso aqui foi até bom você ter falado nisso, porque realmente o sinal aqui é de menor, mas a gente lê daqui para lá. O cara que tem que estar aqui, ó, que a gente tem que escolher aqui, ele tem que estar entre 1,60 e 1,70, tá vendo? Então, quando a gente for ler, a gente tem que ler que ele tem que ser o X que eu estou procurando, ele tem que ser maior ou igual a 1,60 e menor a 1,70. É como se fosse uma coisa assim, ó. É como se eu tivesse uma reta aqui, ó, e eu estou procurando as alturas que estejam entre esses valores aqui, ó, 1,60 e 1,70. O meu X tem que estar aqui, tá vendo? Ó, nesse meio aqui, ó. Então, quando a gente for ler, a gente vai ler sempre ao contrário. Então, a gente vai ler assim, ó, o meu valor de X, o cara que eu estou procurando, ele tem que ser maior, tá vendo? Ó, maior do que 1,60 ou igual a ele e menor do que 1,70, para ficar dentro do intervalo. Entendi. Mas aí, essa setinha aí depois de 1,60 não devia estar pro outro lado, não? Aqui? É. Não, é a maneira de se escrever matematicamente. É porque porque a gente lê daqui para lá, ó. O X, ele é menor, tá vendo? Ó? O X é menor que o 60. A gente lê a variável, a gente lê esse cara aqui, ó. Nesse tipo de escrita aqui, tem que ficar claro. Quer dizer, quando fosse, ó, X maior do que 3. Beleza, X maior do que 3. Quais são os números maiores do que 3? 3,1, 4, beleza. Mas quando eu escrevo assim, ó, 3... Desse jeito aqui, ó. Tá vendo, ó? Ô, cara.
3 maior do que x. Não, eu quero os meus valores aqui, que x, né, que vão tornar que 3 sempre fique menor do que ele. Então, eu leio o contrário, tá vendo? Ó, x menor do que 3. Aqui é x maior do que 3. Você lê de acordo com a minha variável, que está aqui, ó. Então, quando a minha variável x ela está no meio, eu tenho que ler assim, ó. Então, aqui, ó, meu x tem que ser, ó, 1,60 aqui, ele tem que ser menor, né? Tá falando aqui, mas se eu ler ao contrário, tem que ser x maior que 1,60, porque o x tem que estar aqui. E aqui, ó, o x, ele é maior do que 1,60, tá? Mas você vai, o 1,70 é maior do que o x, mas você vai ler que o x tem que ser menor que 1,70. É ao contrário a leitura, tá? Eu não sei se vocês, o professor seu lá de matemática, lá do ensino médio, né, na hora de falar sobre isso aqui, às vezes, talvez ele deixou passar batido, mas a leitura disso daqui é dessa maneira. Então, quando você tem uma coisa desse jeito aqui, né, escrito dessa maneira aqui, você está procurando os valores de x que estão dentro desse intervalo. Então, o intervalo é entre 1,60 e 1,70. E quando tem o igual, quer dizer que esse 1,60 entra e 1,70 aqui não vai entrar. Essa é a ideia. Ficou claro isso daí? Para ler, tem que ler sempre assim. Não pode ler de outra maneira, não. Se você lê igual você estava querendo, você vai pegar errado. Você vai lá no gráfico e vai pegar os caras errados aqui, né? Vamos marcar aqui no gráfico o que eu estou querendo, ó. Acho que eu não vou conseguir apagar isso aqui agora. Exato. Olha só, o que eu estou querendo, então, é valores entre 1,60, né, e 1,70. Então, eu tenho que vir aqui, ó, 1,60. Deixa eu ver se eu apago isso aqui. Deixa eu dar uma riscadinha aqui, que aí eu acho que agora eu vou poder apagar. Acho que eu salvei isso aqui. Ó, mas não tem problema, não. Dá pra gente entender isso daqui. Ctrl Z não apaga, não? Se voltar. Como é que é? Se apertar na setinha pra voltar, não apaga, não? Ctrl Z. Vamos ver. Vamos ver. Não vai apagar, não. Eu nem salvei. Engraçado. Mas não tem problema, não. O que eu estou querendo mostrar aqui é que a gente tem que procurar valores, né, entre maiores que 1,60 e menores que 1,70. Então, na verdade, vai ser só esse pedaço aqui agora que eu quero, ó. Tá vendo, ó? 1,60 tá aqui, ele entra, né? Ele vai entrar. Nós só vamos tirar isso aqui, ó. Nós vamos subtrair 5. Era 41 antes, não era? Então, daqui para lá, ó, esse pedaço aqui todo, ó. Esse pedaço todo aqui vai ser 41 menos 5. Vai dar quanto? 36, né? Sim. Isso. Então, quer dizer que a minha probabilidade aqui desse evento aqui, ó, o número de elementos, vamos chamar isso aí de conjunto C, né? A gente ir fechando essas partes. Então, vai ficar N de C. N de C vai ser quanto? 36. Então, quer dizer que a minha probabilidade, vou pegar esse cara aqui, copiar isso aqui, vai ficar um pouquinho menor agora, né? Porque vai ser esses 36. Vai ficar, na verdade, a probabilidade de ocorrer o evento C agora, né? Ocorrer o evento C vai ser 36 sobre quanto? Sobre 167. Quanto que deu aí a divisão? Vocês fizeram? 0,21. 5. É isso. 0,215. Isso, ó. Tem um 5 aí, tá vendo? Ó? Aí o que acontece? Repara que a quarta casa é 5, então eu posso apagar ela e aumentar uma aqui, ó. Tá? Mas se você tivesse feito do jeito que você colocou aí também, eu aceitava, não tá errado não. Vezes 100, aí vai dar quanto? Vai dar 21,6%. Tá vendo? Quando for porcentagem, assim, que você tiver multiplicar por 100, é interessante colocar 3 casas depois da vírgula, porque na hora que você multiplica por 100, sempre vai dar... Aqui sempre vai aparecer uma vírgula depois aqui, né? Então, vai ficar, se você colocar só 0,21, vai dar 21%. Aí vai comer ainda 0,6% aqui, é muita coisa, tá? Então, nesse tipo de exercício aqui, né, você tem que observar esse gráfico aqui. Esse gráfico aqui é meio estranho, não gostei muito desse gráfico, não. Mas é tranquilo da gente trabalhar com ele. Bem, essa parte de probabilidade,
Nós vamos parar por aí. Próxima aula eu vou falar de curva normal. Então, eu vou mandar esse slide para vocês, que aí já tem alguns exercícios aí para a gente poder fazer. E repara que vai ter uma tabela. Nós vamos procurar nossas probabilidades, quase todas nessa tabelinha aqui, ó. É uma tabela que a gente chama de tabela de distribuição normal. Ela é bem tranquila, a tabela, que é fácil de olhar. É só procurar os valores aqui, somar ou subtrair depois para a gente achar as probabilidades. E multiplicar por 100, né? Essa é a nossa ideia que a gente vai fazer aí, tá? Então, fica esse tópico para a próxima aula, né? Que é falar sobre a curva normal, que é essa curvazinha aqui, que parece um sino. E o interessante é que a maioria das distribuições que a gente tem de frequências, elas obedecem essa curva, né? Essa aqui é a chamada curva que eles estão falando aí do coronavírus, gente, que tem que achatar a curva, ó. É essa curva aqui. Porque quanto mais alta ela for, né, maior vai ser o número de infectados, né? Quanto mais alta ela for. A ideia é o quê? É fazer com que ela fique menor, né? Ela sempre vai existir, não tem como, mas é que ela fica uma coisa assim, né? Você achate ela, ó. Ou seja, ela não tem um pico tão grande, tá vendo? Aqui ela tem um pico enorme, 18. Aqui, se você conseguisse achatar, né? Então, a ideia do isolamento social aí, do coronavírus e tal, é fazer com que essa curva do número de mortes e do número de infectados, ela não fique tão aguda igual está aqui, ela fique menor, né? Porque todas as distribuições de frequência que a gente tem na natureza, elas obedecem basicamente uma curva parecida com essa, né? Se eu for lá na faculdade e pegar a idade de todo mundo, né, e depois colocá-las numa tabela e construir um gráfico que a gente chama ou um histograma, né? No final, a gente vai verificar que os nossos gráficos, os nossos histogramas, eles vão ter uma forma semelhante com essa curva aqui, ó, que a gente chama de curva normal, né? Que é total aí uma peculiaridade dessa curva aí. Só voltar aqui. Uma peculiaridade dessa curva aí é que essa curva, ela parece um sino, tá vendo? Ou ela é também conhecida como curva de sino, ou curva normal, né? Eu gosto de chamar muito de curva normal. Então, repara que na natureza a gente tem essas modelagens que a gente pode falar, né? Que elas vão ajudar demais para a gente trabalhar. Isso aqui, gente, essa curva normal, ela serve para verificar muita coisa. Por exemplo, mercado financeiro, né? A galera aí que está fazendo logística, provavelmente vai trabalhar muito com essa curva normal, né? Por quê? Porque essa curva normal ela me dá uma distribuição, talvez, dos erros de uma determinada embalagem, de construção de uma embalagem de uma empresa, ou se não do engarrafamento de líquidos de uma determinada empresa. Bem interessante isso daqui, essa curva normal, né? E aí a gente consegue calcular a probabilidade, né, de acontecer determinados eventos tendo a distribuição dada por essa curva normal, né? Ou seja, qual seria a probabilidade, né, de ocorrer elementos aqui, ó, maiores que 1,75 até 1,80. Aí, ao invés da gente ter que ficar fazendo a probabilidade igual a gente fez ali agora atrás, né, igual dessa maneira aqui, tem como fazer uma probabilidade aqui de uma maneira mais simples, né, que é calcular a área desse pedacinho aqui da curva. Só que quem vai me dar isso nada mais é do que essa tabela, essa tabelinha aqui, ó. Então, essa tabela, se a gente tivesse prova presencial, você ia poder usar essa tabela, você era obrigado a usar essa tabela, senão você não ia conseguir resolver nada na sua prova, né? Mas nossa prova vai ser online. Aqui, ó, repara, você tem um histograma aqui, ó, que quando você traça uma curva aqui, igual essa aqui que eu tracei de vermelho, ela fica bem parecido com uma curva normal, né? Bem parecido com essa curva normal nossa. Deixa eu ver se aqui nos exercícios tem alguma coisa que eu coloquei aqui. Curva. Aqui, ó, essa daqui, ó, não tá bem parecido, mas se for observar bem, olha aqui, ó, forma uma curva de sino aqui, ó, né? Tem um pico e depois ele vai diminuindo, né? Tem nesse exercício aqui que é da nossa lista. Bem, então na próxima aula a gente vai aprofundar essa parte aqui relacionada à curva normal, tá? Vou marcar os exercícios aí para a gente fazer, ó. Vou até escrever aqui também para a próxima aula. Então vamos lá, ó, lista 1. Na lista, não, essa aqui não é a lista 1, essa aqui acho que é a lista 2. Essa aqui é a lista 1, ó. Lista 1. Na lista 1,
vocês vão fazer para mim os seguintes exercícios, ó, que na próxima aula eu vou corrigir. Lista 1 é bem tranquilo. A lista 1, tudo é rapidinho. Vou escolher só um aqui, tá? Deixa eu ver um aqui que tem que calcular. Aqui, ó. Vamos fazer esse aqui, ó, número 4. Lista 1, exercício 4. Tá bom? Então, lista 1, vocês vão fazer o exercício 4, ó. Os dados abaixo apresentam o tempo de vida de 30 pássaros de uma mesma espécie. Forme a distribuição de frequência apresentando a variável discreta e as variáveis de frequência absoluta e relativa. O que é esse exercício aqui? É construir uma tabela. Construir uma tabela. Não é de intervalo de frequência. É construir uma tabela igual essa aqui, ó. Deixa eu ver se tem aqui. Não tem. É aquela que você vai ter que colocar, ó. Vai pegar aqui, ó. 10, que é a menor idade. É a menor idade. Vai falar idade. 10, 11, 12, 13, 14, 15, até o maior. Depois vai fazer. O que é frequência absoluta? É o FA. É quantas vezes que o 10 aparece. Depois, frequência relativa, isso corresponde a quantos por cento, tá? E depois calcular a vida média. O que é calcular a vida média? É calcular a média, tá? A média aritmética. Então, ó, lista 1, fazer exercício número 4. Ótimo, para correção da próxima aula. Lista 2. Lista 2, tá? Ó, lista 2, nós vamos fazer 2 exercícios dessa lista. Nós vamos fazer o exercício número 6 e 7, tá? Então, lista 2, exercícios 6 e 7. Tranquilo? Tranquilo. E na lista 3, se eu pegar a lista 3 aqui, a lista 3 eu vou enviar para vocês agora. Parece que é o mesmo, né? Ó, mas ele está pedindo coisas diferentes, tá? Ó, aqui pede a média, a moda, e aqui pede... Quer ver, ó? Aqui pede média, desvio médio, variância, desvio padrão. E aqui está pedindo média, moda e mediana, tá? São coisas diferentes. Na lista 3, que é essa lista aqui, faça o exercício número... Faça o exercício 4 e 6. 4 e 6. Beleza. Aí eu tava pensando aqui, professor, se for dessa forma aí, em talvez até 30 minutos eu já corrijo o exercício. Eu acho que é mesmo. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou resolver eles bonitinho e já vou escanear. Eu deixo aqui, eu só vou explicando a resolução, entendeu? Beleza, tranquilo demais. Então é isso aí. Nem ocupa muito tempo da sua aula. Ô, não, mas a aula tá indo num ritmo bacana, tá legal, pode falar. A parcial tá onde mesmo? Como é que é? A parcial que você passou está onde mesmo? A parcial, ela tá na unidade 3, sessão 4, no pós-aula. Ok, beleza. Tá? Beleza. Então, ela tá nesse momento aí da aula, tá? Mas se vocês tiverem tempo aí, né, igual o Marcos falou com rapidinho ele consegue fazer se ele pegar um tempo. Se vocês quiserem fazer os outros, porque os outros não é muito difícil de fazer, não. Igual, por exemplo, esse exercício aqui, ó. Calcular desvio médio, variância e desvio padrão, nós fizemos um tanto nas outras aulas, né? Nas aulas aí. Eu mesmo fiz aqui usando o computador, fiz alguns, né? Não tem exercícios... Eles envolvem os mesmos... Esses exercícios que eu marquei, né? O primeiro é construção de tabela. Os outros 2 da lista 2 é calcular média, moda e mediana. E os outros 2 últimos que eu marquei da lista 3 envolve desvio padrão e variância, tá? Envolve isso. E agora de probabilidade eu posso mandar um aí para vocês fazerem também. Qualquer coisa eu mando um só, né? Calcula essa probabilidade aí que a gente fica com ele para a próxima aula, tá? Hoje, então, por hoje, né? É isso daí, tá? A gente já conseguiu ver bastante coisa. Se alguém tiver alguma dúvida aí, quiser perguntar alguma coisa, eu estou aí nesses últimos 5 minutinhos aí que falta aí para as 10, tá? Então, lembrando que tem uma data lá para enviar a minha parcial, hein, gente? Não esqueçam. Eu vou mandar nos grupos também aí para os representantes passarem para vocês, tá?
E se tiver alguma dúvida na parcial também, pode me perguntar, não tem problema não. Se tiver com alguma dúvida de resolver algum exercício e tal, me pergunta, que eu estou aí para isso daí mesmo. Beleza, professor. Eu vou dar uma saída aqui que eu vou